Em número suficiente. A Frente Nacional dos Prefeitos diz que faltam testes para esses profissionais. No dia 16 de março, a Organização Mundial da Saúde recomendou que os países apliquem testes em massa. 2 dias depois, o Ministério anunciou que iria aumentar o número de testados. Devemos chegar a 1 milhão de kits. A promessa mais que dobrou no dia seguinte. No dia 21 de março, o Ministério anunciou que seriam 10 milhões de testes. E no dia 24, a previsão chegava a quase 23 milhões de testes. A maior parte de testes moleculares, o chamado PCR, que analisam o DNA do vírus. São mais precisos, mas o resultado demora um pouco mais. O restante de testes rápidos, que detectam anticorpos a partir do 7º dia de infecção. O resultado sai na hora. A previsão de ter quase 23 milhões de testes está mantida, mas o Ministério não informou para quando. O que já está certo por enquanto são 500 mil testes rápidos que chegaram da China, doação de uma das maiores empresas do Brasil. O ministro da Saúde reafirmou que os testes serão distribuídos aos estados e devem ser usados apenas em profissionais da saúde e segurança pública. Então, os senhores secretários de saúde, senhores profissionais de saúde, entendam, leiam o protocolo, porque se falar, vamos fazer de todo mundo aqui para ver para quem tem, vai acabar o teste em um dia e vão olhar e falar, manda mais. E não é assim que vai funcionar. Infelizmente, como o vírus corre mais rápido que a gente, esses testes vão ficando cada vez mais urgentes e se eles não chegam na quantidade muito grande, eles não vão ter o impacto desejado. O Ministério da Saúde disse também que vai receber ainda esta semana 40 mil testes moleculares da Fiocruz para o diagnóstico de pacientes graves. E a 18ª morte pelo novo coronavírus confirmada no Rio de Janeiro foi de uma mulher de 32 anos de idade. Lívia Torres tem as informações para a gente. Oi, Lívia, é a vítima mais jovem daqui do estado. Exatamente, Ana, a vítima mais jovem do estado. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Essa morte foi registrada em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. Essa mulher é uma vendedora ambulante. A Secretaria Estadual de Saúde investiga agora se ela tinha alguma doença que pode ter agravado o seu quadro de saúde. Mas os boletins que são divulgados, constando as mortes dessas pessoas, sempre vinham com o aviso de que os mortos eram idosos ou tinham doenças graves, ou seja, eram do grupo de risco. No boletim que foi divulgado ontem, constando a morte dessa mulher de 32 anos, já não aparecia mais essa mensagem sobre as mortes no grupo de risco. Então passou para 18 o número de mortos em todo o estado de Rio de Janeiro e 48 casos são investigados como casos suspeitos. Em uma rede social, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ele publicou ontem que a secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, está com sintomas da Covid-19. Ela foi internada para fazer exames e receber os cuidados necessários. Beatriz Busch está internada num hospital particular na zona oeste do Rio de Janeiro. O quadro de saúde dela é estável. O resultado do exame, que vai mostrar se a secretária está ou não com o coronavírus, deve sair nos próximos dias. E olha, nessa estação das barcas que liga o Niterói ao Rio de Janeiro, o movimento era grande e as pessoas acabaram ficando muito próximas uma das outras, o que vai contra as recomendações. E a Supervia, concessionária que administra os trens, fez mudanças para evitar aglomeração, como aumentar o número de vagões circulando. Mas esse vídeo que a gente recebeu mais cedo mostra que mesmo assim os trens continuam cheios. O governador Wilson Witzel anunciou a construção de 8 hospitais de campanha. Vão ser mais de 1.800 leitos, mas nem todos de UTI. Essas imagens são da obra do hospital, que vai ficar no estádio Célio de Barros, que faz parte do complexo do Maracanã. E o governador ele endureceu as medidas de isolamento. Ele disse que quem desrespeitar as normas aí de circulação e sair de casa pode ser até levado para a delegacia. Vamos ouvir então o que o governador do Rio, Wilson Witzel, disse. Olha só. Nós já estamos chegando no limite da tolerância. Estou pedindo. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Do ponto de vista da consciência. Agora, do ponto de vista legal, nós vamos começar a fotografar, identificar e depois essas pessoas serão processadas. Se não quiser se identificar naquele momento, será conduzida à delegacia. Então nós já estamos chegando no limite da tolerância com quem
não entendeu ainda o momento que nós estamos passando. Não é hora de desafiar a crise mais aguda da história recente do mundo. Então eu estou pedindo ao povo fluminense, mas o limite da tolerância está chegando ao fim. E em São Paulo, a prefeitura voltou atrás e hoje aumentou o número de ônibus em circulação para não acontecer exatamente isso que a gente acabou de ver no Rio de Janeiro, aquela aglomeração no transporte público. O repórter Rômulo Dávila traz os detalhes para a gente. Rômulo, bom dia. Ontem a gente até falou aqui no Bom Dia Brasil sobre essa redução da frota em São Paulo. Mas aí ao longo do dia foram tantas filas que a prefeitura mudou de ideia. Mudou de forma tímida, trocou de estratégia, mas não funcionou muito bem, viu, Ana? Antes de mais nada, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Brasil. A prefeitura colocou, então, ônibus extras para tentar desafogar aquelas linhas com mais movimento. A gente vai mostrar para vocês agora como é que está a situação no terminal Santo Amaro, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Essa tranquilidade tem uma explicação, é que a galera sai de casa muito cedo, então aquela muvuca é bem no início do dia, muita gente já pegou o ônibus, já foi para o trabalho, a gente acompanhou essa movimentação desde cedo aqui na capital paulista, a gente tem até algumas imagens para mostrar para vocês agora, e hoje a gente registrou a mesma aglomeração, muitas pessoas esperando por bastante tempo, teve gente que ficou 1 hora na fila até o ônibus chegar, e quando o ônibus chega, bem cheio, bem lotado. De qualquer forma, a prefeitura colocou 151 carros extras que estão parados pertinho de terminais urbanos aqui da cidade. Esses carros ficam disponíveis para que os agentes, no momento que perceberem uma certa aglomeração em determinada linha, eles podem chamar esses carros passam a rodar na linha até que a situação normalize, até que a situação dê uma tranquilizada, já que a frota está operando com 40% da capacidade, ou seja, frota reduzida, o número de passageiros também caiu, mas a situação ainda não foi completamente resolvida. A prefeitura diz que acompanha de perto e que vai fazer ajustes até que tudo fique bom para os passageiros. Ana. Tá certo. Obrigada, viu, Rômulo? E um dia depois do presidente Jair Bolsonaro fazer aquele passeio contrariando as orientações do Ministério da Saúde, o governo mudou a estrutura da divulgação dos números do coronavírus no país. Além da equipe da saúde, a entrevista agora reuniu ministros de outras pastas e foi feita no Palácio do Planalto e não no Ministério da Saúde. Juliana Morrone vai mostrar mais pra gente. Juliana, bom dia para você. No entanto, o ministro Mandetta voltou a defender a política de isolamento social. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, usou 2 palavras que resumem que caminho ele continua a seguir: orientação técnica e científica. E recomendou que sejam mantidas as orientações dadas pelos estados de manter distanciamento social. A coletiva de imprensa passou do Ministério da Saúde para o Palácio do Planalto. O formato também mudou. A partir de agora, outros ministros estarão ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O objetivo, segundo o governo, é mostrar integração entre os ministérios. O problema do coronavírus, a questão do coronavírus, devido à sua complexidade, ela é transversal. Ela abrange não apenas o esforço do Ministério da Saúde, mas também o esforço de todos aqueles que estão, todos os ministérios envolvidos do governo federal. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o abastecimento no país está garantido. A logística está garantida, o abastecimento está funcionando, né, os portos estão funcionando, então nós temos medidas para garantir a proteção do portuário e a continuidade dos serviços. Mandetta foi questionado se ficaria no cargo. E o ministro da Casa Civil, Braga Neto, se antecipou e respondeu. Não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação. Eu acho que todos nós estamos tentando fazer o melhor pelo povo brasileiro. E o presidente também. Agora, os processos em andamento, as tensões, são normais pelo tamanho desta crise. Isso não é uma crise, seria muito pequeno da minha parte eu achar que isto é um grande problema, que este é o meu grande problema. Quando a gente fala foco, não vamos perder o foco. O foco é um vírus corona novo que derrubou o sistema mundial. Ele é mais dramático do que as guerras mundiais,
Ele é mais dramático do que qualquer coisa anterior, porque ele atacou o país que mais produz insumos, máscaras, equipamentos de proteção individual. De acordo com os dados apresentados pelo ministro da Saúde, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os que estão com o cenário mais preocupante. Assim como Brasília, que tem uma grande população que vem de outras cidades do país. Mandetta voltou a pedir para as pessoas seguirem as recomendações dos estados de manter o isolamento social. Quando você para hoje, o que você fez nos 14 dias anteriores é que reflete nas suas 2 semanas para frente. Essa paralisação de 2 semanas, você vai colher os frutos lá na frente. Então não pense, e parar no meio, no pico do morro, igual a Itália fez, parar quando você está lá no ápice, a Espanha, parar quando está lá no ápice, aí a epidemia vai sentir o seu curso, mesmo você tendo parado até o final. A repórter Délis Ortiz perguntou se as orientações do Ministério da Saúde iriam mudar diante das reclamações de Bolsonaro. Essa tensão, esse conflito vai permanecer? Os senhores que falam que estão tentando uma ação conjunta vão conseguir convencer o presidente de que essa orientação científica é que prevalece no mundo inteiro e é importante nesse momento? Sempre técnico, sempre científico, sempre sobre o máximo que a gente puder fazer para preservar vida. O Ministério da Saúde mantém o seu posicionamento sempre científico, sempre técnico, procurando mostrar para todos, sem distinção, qual o porquê, qual é a razão de termos esse posicionamento técnico, científico e por que estamos assim. E se tivermos que ler e mudar, nós não temos problema nenhum em falar. Podemos fazer com segurança? Podemos, faremos. Não podemos fazer com segurança, o Ministério da Saúde vai continuar advertindo, orientando, procurando trazer todos para dentro do mesmo foco. O nosso inimigo nesse momento, número 1, é o vírus. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema, estão chegando equipamentos. A gente está que aguardar a quantidade de hospitais de campanha que estão sendo ainda construídos em várias cidades. Os ministros só responderam metade das perguntas. E elas foram encerradas quando Mandetta foi questionado sobre o comportamento do presidente no domingo ao sair do isolamento e passear pelo Distrito Federal. A presente coletiva está encerrada. Depois disso, as explicações foram técnicas e não foram permitidas perguntas. Na coletiva, o ministro da Saúde se retratou por um comentário que fez no último sábado, quando disse que os meios de comunicação são sórdidos, porque na visão dele só vendem se a matéria for ruim. Ontem, Luiz Henrique Mandetta disse, abre aspas, quando a gente erra, fecha aspas, e pediu desculpas. Na equipe de governo, a gente já mostrou a preocupação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que está seguindo as autoridades de saúde, ficando em casa. Não é de hoje também que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vem alertando para a importância de seguir as orientações técnicas do Ministério da Saúde. No dia 21 de março, Sérgio Moro postou mensagem em rede social. Segurança pública não pode parar, mas muita gente pode. Quem puder, fique em casa. Ontem, o ministro da Saúde reforçou que a orientação deve ser técnica e científica. E o ministro Moro fez outro alerta sobre os cuidados que os brasileiros devem tomar agora com a pandemia de coronavírus. Prudência no momento é fundamental, escreveu Sérgio Moro. Moro reproduziu ainda artigo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, publicado no jornal O Globo. O ministro escreveu que se exige do homem médio ouvir e respeitar a ciência, com mais razão. Assim devem proceder os magistrados. O ministro Sérgio Moro
autorizou o uso da Força Nacional de Segurança em ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus. Quem tem as informações é a Flávia Alvarenga. Bom dia, Flávia. Oi, Juliana. Bom dia a todos. Essa decisão saiu ontem numa edição extra do Diário Oficial. Os militares da Força Nacional de Segurança vão atuar no auxílio a todos os profissionais de saúde, vão ajudar também na segurança das unidades de saúde, posto, centro, UPA ou até hospital, e também vão ajudar na distribuição de remédios, produtos farmacêuticos, produtos de higiene e também de alimentos. Os homens da Força Nacional também vão ajudar a evitar atos de vandalismo e saque. De acordo com o Diário Oficial, o uso da Força Nacional vai até o dia 28 de maio. E uma das medidas econômicas saiu no Diário Oficial de hoje, que é a suspensão do pagamento temporário de 3 meses do FGTS pelos patrões, pelos empregadores, dos meses de março, abril e maio. O que é importante destacar é o seguinte: o patrão, ele não precisa pagar, mas ele precisa declarar as informações e isso vai servir como um comprovante. E essa medida vale também para quem tem empregado doméstico. Portanto, esse pagamento suspenso por 3 meses vai passar para julho e poderá ser parcelado em 6 vezes. Ana. Ótimas informações. Obrigada, viu, Flávia? E o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, pediu à Procuradoria-Geral da República que analise uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Na petição, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas, pede que o Ministério Público acuse o presidente de colocar em risco a saúde dos brasileiros durante aquele pronunciamento feito semana passada sobre a pandemia de coronavírus. E o Facebook e o Instagram removeram ontem um vídeo publicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse vídeo mostrava o presidente naquele passeio de domingo, contrariando as recomendações de isolamento social feitas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. O Facebook declarou que remove conteúdo com desinformação que possa causar danos reais às pessoas. O Twitter também já tinha apagado, no próprio domingo, postagens do presidente Bolsonaro por violação das regras da plataforma. O Twitter informou que as regras abrangem conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e que possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir a Covid-19. A assessoria do Palácio do Planalto não quis comentar a retirada das postagens. E o ministro do Supremo, Luiz Fux, destacou ontem a importância de restringir a circulação de pessoas nesse momento, mas garantir o funcionamento dos serviços essenciais. Em regra, você não vai propiciar uma circulação que possa agravar a pandemia, mas você deve propiciar a mobilidade que vai salvar a população através da entrega de equipamentos, de remédios e de alimentos. O povo brasileiro